Quero mandar um beijo pro Hugo Gloss e também pro pessoal da coluna Splash, do site UOL. Eles repostaram e comentaram a respeito de uma entrevista que eu dei ao podcast Tagarelando, mais ou menos no mês de fevereiro. Já tinha falado sobre isso aqui, mas eu quero reforçar, porque muita gente me mandou mensagem hoje de manhã falando dessa entrevista, principalmente deste trecho. Na entrevista eu falei de várias coisas do meu trabalho na Record, do Cidade Alerta, do quanto aquela emissora é importante para mim, da Rede TV, e também do meu trabalho agora na Rede Gospel, que eu amo, e tantas outras peculiaridades de carreira. Falei também de amor, mas o que chamou a atenção e que foi falado hoje mais uma vez é a respeito da bebida alcoólica. E eu acho extremamente importante que se fale sobre isso. Algumas pessoas mandaram mensagem falando: poxa, demorou quase 20 anos para você falar desse assunto. Na verdade, eu achei que esse era o momento de falar. Na verdade, não foi nada planejado. O Lucas e a Paloma, que são os jornalistas responsáveis pelo Tagarelando, no meio da conversa nós falávamos sobre isso. Foi uma coisa que chamou a atenção deles também, porque é algo que eu já tinha falado várias vezes. Nunca escondi o tempo em que eu bebi, e bebia bastante. Como, se você assistir a entrevista, assista inclusive, você vai ver que eu falo um pouco da quantidade. Mas naquele momento eu achei que era o ideal para se falar. A gente tem banalizado demais o uso do álcool como se fosse algo muito normal. E nós precisamos entender, e é por isso que eu estou aqui falando com você, nós precisamos entender que não se sabe quem é que pode ser um dependente ou não. E muitas vezes a gente não tem noção, a gente não percebe que está bebendo demais. Isso foi algo que eu falei lá e que eu quero falar para você. Cada um tem a sua maneira de encarar um problema, seja ele o álcool, outros tipos de drogas, uma depressão. O importante é que a gente aprenda a encarar isso. E foi o que eu fiz naquela época. Foi um momento decisivo. Algumas pessoas falaram: nossa, mas como você foi demitida? Você tinha que ter processado a empresa, você tinha que ter buscado os seus direitos. Eu não acho que eu tinha que ter feito isso. Eu tenho certeza que eu fiz o correto. Eu entendi o que o meu diretor na época fez e foi uma bênção para mim. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Nós precisamos entender que quando a gente se abre para viver uma mudança, por isso que eu estou falando isso para você hoje, como eu falei no início, seja o que for o que você esteja passando, busque um caminho para você entender que é hora de mudar, de buscar ajuda da maneira que é melhor para você. No meu caso, eu fiz comigo, na entrevista eu falo sobre isso, eu expliquei o que eu fiz. Não é uma regra, eu não sou médica. Eu entendi que aquela maneira era a melhor maneira para mim, de me afastar da bebida, de aprender a conviver com ela, para não ser um juiz de quem bebe e continuar convivendo com as pessoas normalmente. Então foi o caminho que eu escolhi. E deu certo, já faz quase 20 anos. Então eu estou aqui para dizer para você que é possível, que você consegue sim. Às vezes você acha que não vai conseguir parar de beber, ou que você não vai conseguir parar de usar droga. É posicionamento, é fé, é você acreditar em você, é você estar rodeado de pessoas que acreditam em você. Foi o que eu fiz. Como eu disse na entrevista, demorou um pouco para as pessoas voltarem a acreditar em mim. Porque você perde o crédito mesmo, claro. Se você tem um comportamento que você está sempre alterado, obviamente que vão deixar de confiar em você. Mas as portas se reabriram quando as pessoas perceberam que realmente era verdade, que eu tinha a vontade de mudar e que realmente eu tinha mudado, que eu tinha deixado aquela página para trás, virei a página. Então, vire a página, busque caminhos para você virar a página, porque não existe aquele não e impossível. É você entender que Deus tem um caminho para você e que você pode mudar as coisas. E não culpe os outros. Porque daí eu perdi o emprego, porque eu fiquei... porque não podiam ter me demitido. Não existe isso. Não existe. Existem as consequências daquilo que você faz. Eu sofri as consequências daquilo que eu fiz. Só que tem uma coisa. Eu sei que não foi feito por esta maldade. Tipo, não quero a pessoa aqui porque ela bebe demais. Não. Eu quero essa pessoa viva. Se não tem uma maneira dela fazer diferente, se ela não está percebendo o que está acontecendo, vou dar um choque nela. E esse choque me acordou. Por isso que eu sempre falo que o Luiz Gonzaga Mineiro é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque ele me ajudou. Quando ele fez aquilo, ele me abriu, ele me fechou uma porta de emprego e ele me abriu as portas da vida. Então seja grato às pessoas que com o coração realmente amoroso te ajudam nessa caminhada. E não se esqueça das pessoas que te ajudaram. Porque são raras.
diria que são raras. Talvez são numa quantidade menor do que a gente gostaria, mas são valiosas. Essas mudanças são valiosas. Então você vá lá, assista a entrevista e entenda a profundidade que é você acreditar em Deus, você usar a tua fé para se ajudar e para que o seu exemplo ajude outras pessoas. Então, mais uma vez, eu estou aqui para agradecer todo mundo que está replicando essa entrevista e que ela sirva de motivação para você não desistir de lutar, para você não parar no primeiro problema, no primeiro entrave e achar que não vai dar certo. Eu estou aqui, deu certo, eu mudei a minha vida, Deus mudou a minha história, eu tive novas oportunidades, fiz novos amigos, enfrentei outros desafios também na minha carreira muito difíceis, comecei de novo, recomecei e recomeçaria inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias para buscar realizar os meus sonhos, para ser feliz. Então não para não, vai em frente. Hoje eu estou na Rede Gospel com tudo de bom para você, todo dia, fazendo o que eu amo, agradecendo a Deus pela emissora que me abriu as portas, sabe? Isso é uma alegria muito grande para mim. E tudo isso é fruto do quê? Daquele não que eu tive lá atrás. Porque pode ser que se eu não tivesse tido aquele não, hoje eu não estivesse aqui, viva, com saúde, feliz, para te contar essa história. Então que sirva assim de motivação, para você buscar a tua alegria, para você se livrar daquilo que te faz mal, seja um vício, seja algo que você sabe que não é para você. Busque o teu caminho e você pode ter certeza absoluta de que dá certo. Eu sou prova disso. Um beijo para você. Bom sábado. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, você tem alguma... Quero mandar um beijo pro Hugo Gloss e também pro pessoal da coluna Splash, do site UOL. Eles repostaram e comentaram a respeito de uma entrevista que eu dei ao podcast Tagarela. Uau!